Os animais vivos hoje representam apenas uma pequena fração da diversidade que já povoou a Terra. Desde a primeira extinção, ocorrida há 445 milhões de anos, muitas espécies, gêneros e até famílias inteiras de dinossauros deixaram de existir. Ao longo da história, diversas espécies de animais enfrentaram a extinção, culminando em uma triste realidade para o nosso planeta. Este cenário desolador é resultado de uma interação complexa de fatores, como mudanças climáticas, disputas territoriais, desastres naturais e, lamentavelmente, a influência negativa do ser humano. Estatísticas impactantes indicam que aproximadamente 99% das espécies que compartilharam a Terra conosco já não fazem mais parte do ecossistema. No entanto, graças à natureza evolutiva, alguns animais resistiram a todos os obstáculos e permanecem conosco até os dias atuais. Neste momento, você está conectado ao canal Que Fatos Animal. Antes de prosseguirmos com o vídeo, convido você a se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua participação é crucial para o crescimento do canal e não envolve custos para você. Sem mais delongas, embarquemos juntos na exploração dos animais pré-históricos que ainda compartilham nosso mundo. Gavial. Os gaviais existem há 200 milhões de anos e vivem no subcontinente indiano em rios lentos e turvos. A sua área de distribuição diminuiu drasticamente e agora abrange apenas a parte do Nepal e norte da Índia. Eles estão em risco de extinção e provavelmente existem menos de 100 indivíduos na natureza. É uma espécie de crocodiliano nativo da Índia e do Nepal. Também conhecido como crocodilo comedor de peixes, o gavial é conhecido por seu focinho longo e fino, adaptado para caçar peixes debaixo d'água. O status do gavial como fóssil vivo é meio controverso. Fósseis de antigos crocodilianos, semelhantes aos gaviais, foram encontrados em rochas que datam de mais de 70 milhões de anos atrás. No entanto, a evidência genética sugere uma idade mais jovem para este crocodiliano, até 30 milhões de anos atrás. O fato de o gavial não ter mudado muito desde os seus primeiros dias do Cretáceo significa que eles se qualificam para serem considerados espécies pré-históricas. Cegônia bico de sapato. Entre os pântanos habita uma ave peculiar, com um bico que se assemelha a um calçado. Está relacionada com outras aves, uma vez que diferentes coleções de dados apontam para diferentes parentes vivos. Mas uma coisa em que os cientistas concordam é que esta ave é uma ave muito, mas muito antiga e parece perfeito, acinzentado e com bico grande, emitindo um agudo gemido para alertar outras cegônias de bico semelhante sobre seu território de caça. Estes gemidos aterrorizantes se mesclam aos distantes rugidos dos dinossauros, embora esta cegonha não cace dinossauros, mas sim cobras, peixes, lagartos e rãs entre os juncos. Esta ave conseguiu sobreviver mesmo após a extinção dos dinossauros, como atestam registros fósseis datados de aproximadamente 65 milhões de anos. Hoje ainda caça em ambientes semelhantes, embora seu habitat tenha se restringido aos países africanos. Com 1,5 metro de altura e asas amplas para voar pelas planícies, a cegônia de bico semelhante a sapato destaca-se especialmente pelo seu bico, cuja aparência antiga permanece inalterada ao longo do tempo. Este notável bico protuberante mede até 23 centímetros, colocando-a como a terceira maior ave entre as espécies vivas. A ponta afiada da mandíbula superior permite capturar presas com precisão, tornando-a uma das aves mais temíveis. Sua eficiência, habilidade de caça, mantida ao longo de milênios, a diferencia como uma sobrevivente, alimentando-se principalmente de animais aquáticos.
A cegonha bico de sapato tem um relacionamento tranquilo com os humanos, cativando admiradores de aves ao permanecer imóvel diante de lentes dos fotógrafos. Ornitorrinco. Este mamífero que põe ovos tem bico de pato, cauda de castor e pés de lontra. É frequentemente considerado o animal mais estranho do mundo. Não admira que esta aparência incomum tenha raízes na era pré-histórica. Embora o fóssil mais antigo descoberto do ornitorrinco tenha apenas cerca de 100 mil anos. Os primeiros ancestrais do ornitorrinco ocupam o supercontinente de Gondwana há cerca de 170 milhões de anos. Tubarão frisado. Os tubarões em geral existem há vários milhões de anos, mas um dos mais primitivos que ainda vivem hoje é o tubarão-cobra, também chamado de tubarão frisado. Este habitante do fundo do mar é conhecido por seu corpo primitivo, semelhante ao de uma enguia, ao contrário de muitas espécies mais modernas de tubarões. O nome do tubarão refere-se à aparência franjada das fendas branquiais do tubarão. O tubarão frisado evoluiu há mais de 80 milhões de anos. Por isso é hoje considerado um fóssil vivo. É encontrado em águas profundas dos oceanos Atlântico e Pacífico, em profundidade de mais de 1000 metros. Tuataras. Nativo da Nova Zelândia, os tuataras são criaturas semelhantes a répteis que existem há mais de 250 milhões de anos. Eles são considerados fósseis vivos devido às suas características primitivas, como um terceiro olho e uma fileira de espinhos ao longo de suas costas. Bois almiscarados. Os bois almiscarados podem ser uma visão e um cheiro e tanto de se ver, especialmente durante o cio do outono. Durante esse período, os bois almiscarados lutam pelo controle dos haréns, correndo uns em direção aos outros e batendo a cabeça com tanta força que podem sacudir o chão a uma longa distância. É surpreendente como esses animais ainda sobrevivem, mas estima-se que existam entre 129 mil e 187 mil anos. Na década de 1800, eles foram extirpados do Alasca, mas depois de serem reintroduzidos com sucesso na década de 1930, as populações cresceram. Atualmente, existem vários milhares de boi almiscarados no Alasca, embora suas populações tenham diminuído nos últimos anos. Ainda pode levar algum tempo para encontrar esses animais na natureza, mas um dos melhores lugares para vê-los é em Nome, no Alasca, onde eles vagam regularmente perto da pequena cidade da tundra. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.